Hoje nós temos esse tema muito ajustado à quadra em que nos encontramos, acerca da imortalidade, do amor e da vida, né? A doutrina espírita apresenta-nos no seu contexto, na sua explicação, na sua abordagem, uma mensagem extremamente renovadora, uma mensagem, sobretudo, de vida, uma mensagem de alegria. Para nós, espíritas, a morte, no sentido da aniquilação, do adeus, do nunca mais, ela não existe. Morte é transformação. Morte é renovação, enfim, morte é vida. A doutrina espírita nos apresenta uma proposta de que nós, todos, somos seres espirituais. Nós somos, na essência, espíritos. Estávamos no mundo espiritual. Voltamos à Terra, retornamos. Deixaremos a Terra, retornaremos ao mundo espiritual. A diferença é apenas de plano. Então, todos nós, sem exceção, somos imortais. Apresenta-nos como a grande lei, a lei que resume todas as outras das leis divinas que nós conhecemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. De todas elas, a mais forte, a mais contundente, a mais abrangente, a mais esplendorosa, que é a lei do amor. E se nós tivermos a capacidade de compreendermos a vida com a ótica espiritual, será mais fácil para todos nós. O extremo oposto, a matéria pela matéria, o acaso, a destruição, deixa-nos um vazio sem qualquer sentido. O nobre, o ignóbil, o justo, o injusto, o bom e o mal, todos esses teriam o mesmo destino: se morreu, acabou. A questão moral pessoal não iria pesar em nada, porque iríamos todos voltar ao pó. Então, essa mensagem de vida, essa mensagem de esperança, essa mensagem de luz, essa mensagem de alegria, é algo que vem com a doutrina espírita nos consolar as almas, no sentido de que a morte é continuidade. Com isso, não estamos de forma nenhuma dizendo, alegando, defendendo que nós estaremos de ânimo leve diante da perda de um familiar querido, ou diante do distanciamento temporário de um ser que amamos. De forma nenhuma. Por quê? Justamente por isso. Porque nesse contexto da imortalidade, os laços de amor prevalecem. Os laços de harmonia prosseguem. Mas eu agora não vejo. Mas continuamos amando. E aqueles que são cegos de nascença? Nunca viram. Entretanto, amam. Entretanto, têm os seus seres amados, têm os seus seres queridos. Quem já perdeu, quem já se distanciou temporariamente de um ser amado, um familiar, um amigo, sabe muito bem o quanto isso nos pesa. Essa mensagem de vida, de imortalidade, vale também diante dos nossos desafetos, diante dos nossos inimigos, diante dos nossos adversários. Para o materialista é simples. Se você tem uma pessoa que você não gosta, morreu, se livrou. Mas o Espiritismo diz que morreu, apenas mudou de plano. De quem você não gosta ou quem não gosta de você, a vida prossegue.
Estamos em planos diferentes. Assim como o amor se mantém, o desafeto também se mantém. Enquanto nós não providenciarmos uma transformação, porque algum motivo às vezes nos levou a amar e por vezes algum outro motivo nos levou a ter aquela criatura como um desafeto. Quando nos aproximamos dessa data, dia de finados, dia de todos os santos e assim por diante, é muito frequente nós sofrermos porque sentimos falta das pessoas que nós amamos. Mas será que nós já nos perguntamos se elas sofrem? Será que já passou pela nossa cabeça que se nós ficamos sofrendo, cada um atravessando o seu luto, cada um passando por essa ou por aquela dificuldade, alguns adoecendo, né? Outros perdendo o sentido pela vida, outros às vezes até pensando na morte porque não concebem viver distante de um ser que amam. Mas será que nós já nos perguntamos se eles sofrem? Se eu perguntar, e você? Diante da perda da sua mãe, diante da perda de um filho, diante da perda de um irmão, de uma pessoa próxima, como é que você está? Arrasado. Nunca mais fui o mesmo. Desde daí nunca mais dormi bem. Perdi a alegria de viver. E eles? Como é que eles serão? E os espíritos, nós gostaríamos nessa noite de fazer uma reflexão sobre esse aspecto. Como é que eles estão? Será que nós já pensamos? Às vezes nós dizemos, fulano morreu, o que vai ser de mim? Olha, o outro morreu, o que vai ser de mim? Nós poderíamos nos perguntar também, fulano morreu, o que vai ser dele? Fulana partiu, o que vai ser dela? Como é que ela vai ficar agora? Os espíritos, através das obras complementares de Emmanuel, nos trazem duas mensagens. Ante os que partiram e uma outra intitulada Eles Vivem. Ambas pela psicografia abençoada de Chico Xavier. E deixamos aqui algumas considerações interessantes sobre esse aspecto. De como é que eles estão. A visão reduzida e limitada, vou pensar como é que eles estão. Olha, meu pai está lá no cemitério, fulano foi cremado. Não, você está se referindo aos restos mortais. Se foi decomposto, se virou cinza, seja o que for. Eu me falo ao ser imortal. Como é que está? Diz-nos os espíritos, nessas duas mensagens, que eles sabem igualmente quanto dói a separação. Porque nós pensamos muito na nossa dor, na minha dor. O que eu sofri quando minha mãe partiu? Como é que eu fiquei depois que a minha esposa se ausentou? Mas será que nós já pensamos nele? Que também eles estão sofridos com a distância, com a separação? Experimente por algum motivo qualquer você ficar distante do esposo, do filho, por uma circunstância da vida, durante 8 dias. Seu filho vai estudar para longe. Aquelas mães que estão aqui, que recentemente os filhos saíram de casa, nem fala. Nem fala, meu coração anda aos saltos. 8 dias, uma semana para aparecer em casa. Foi uma eternidade. Pois é. É a dor da separação que nós sentimos. E a gente fica sempre na expectativa que também eles venham a sentir. É sempre bom que eles sintam, porque eles dão vontade de voltar em casa. Mas os espíritos, eles sabem igualmente quanto dói a separação. Quando você tem uma pessoa que ama, que se distancia, como é que você reage?
Eu não como. Eu não durmo. Eu não tenho sossego. É possível que também eles tenham dificuldades para dormir, estejam constantemente querendo saber notícia. No mundo espiritual, não chega SMS. Diz alguma coisa. Conta, tá bem. Tá descansando. Quando a gente tem uma notícia, a gente sossega. Então, eles sabem quanto dói a separação. Eles também estão saudosos. É importante que possamos meditar e refletir nisso. Bem, se eles estão com saudade, será que a saudade deles é igual à nossa saudade? Que às vezes a nossa saudade, ou o estado em que a gente fica, é quase um estado de não mais viver, ou até de nos revoltarmos. Os espíritos esclarecem que os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas de teu pranto, as suas lágrimas, o seu choro, lhes fustigam, lhes cortam, lhes fazem doer a alma como chuva de fel. O nosso pranto, sobretudo quando é um pranto revoltado, em que a gente tem que caçar um culpado, uma culpada, que fulano morreu porque alguma coisa não correu bem. Às vezes nós andamos assim, à caça de um culpado, de uma culpada, porque nós não nos conformamos. A única condição para a gente morrer é estar vivo. Novo, velho, rico, pobre, branco, preto, com assistência médica, sem nunca ter visto um pela frente, morre ou salva-se igual. A única condição é estar vivo. Então, quando as nossas lágrimas são de inconformação, já viram como é que a gente justifica? Né? Morreu. Quantos anos tinha? Tão novo. Na medida em que a gente anda, né? Na medida em que a gente anda, que a gente vai ganhando anos, só morre gente nova, que nem a gente. 80 anos, 90, da minha idade, andou comigo na escola. Olha, na medida em que as coisas procedem, morreu muito novo. Morreu, não devia ter morrido. Né? Então, o nosso pranto corta-lhes a alma, os faz sofrer. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu achava que se eu acendesse umas velas, mandasse rezar umas missas, fizesse umas orações, eu tinha o problema resolvido. Não é suficiente. Pode ajudar, se além do ato, você iluminar com a sua oração. Você apenas delegar para o outro rezar por você, é uma intenção. Agora, você rezar junto é outra. Que às vezes a gente manda rezar a missa, mas lá não põe o pé. Ou acha que pagou, se desvencilhou. Nós estamos comprometidos com as ações que tomamos. E tem gente que manda acender bastante vela, né? Rezar bastante vela, falar assim, que o morto me esqueça, que me largue. Passou por outro mundo, que siga o caminho dele. Olha só, era um familiar querido. Que a gente tanto queria em casa, que a gente conversava, batia papo, gostava de passear, gostava de tomar café junto. Morreu, virou defunto. Só que nós vamos virar defunto também. E se a nossa família fizer igual, eu quero ver se a gente vai ficar com uma carinha muito alegre. Quando quiserem nos despacharem para outro mundo. Olha só. 2 pesos, 2 medidas. Dizem os espíritos, também eles pensam e lutam, sentem e choram,
pensam. Mas se o corpo decompôs ou foi cremado, se não tem mais o cérebro, o sistema nervoso central, gente, é o espírito que pensa. É o espírito, é a alma, é o ser espiritual. Como é que pensava quando estava aqui na Terra? Era uma pessoa que não podia ver um filho precisando de uma coisa. Não podia ver um neto que tinha que ajudar. Não podia ver um vizinho que tinha que socorrer. Vai para o mundo espiritual, vai ser diferente? Ou vai continuar vibrando na mesma faixa de cuidados e amor e zelo que tinha? Pensam e lutam. Lutam para quê? Lutam quer dizer esforçam-se. Às vezes eles sabem o quanto estão saudosos. E os amigos espirituais, os anjos de guarda, eles tocam nos ombros, ele diz, controla um pouco esse pranto. Não alimente tanta saudade da terra. A vida agora prossegue aqui, amigo. Vamos nos esforçar para que as coisas melhorem. E às vezes a gente na terra não é assim, mas eu tinha tanto para fazer. Tinha um quintal lá. Quem é que vai tratar dos meus animais? A horta, as plantas. Isso pertence à matéria. A vida te deu tantos convites, tantas oportunidades para você refletir que você ia mudar de plano. Então não se absorva tanto com isso. É aí que eles têm de lutar, esforçarem-se para se readaptarem à vida espiritual. Sentem e choram. Sentem o quê? Sentem muitas das vezes a maneira pela qual nós estamos vivendo. Quando eles podem sentir, quando eles podem observar, às vezes, esse estado de leveza, ou esse estado de indiferença, isso também lhes pode fazer sofrer. Atravessam a faixa do sepulcro, como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia, inquietam-se pelos que ficaram. É só lembrar dos nossos seres amados. Cada um daqui deve ter um registro. Cada um daqui tem um registro. Quem convive em família, quem tem coração próximo assim, é sempre interessante a gente lembrar-se com alegria e com gratidão daqueles que habitualmente cuidavam e ainda cuidam de nós. Eu me recordo de vovó, passava grande tempo lá na minha casa. E ela, como era uma mulher analfabeta, olhar para a grossura daqueles livros de medicina assustava. Porque ela dizia assim, como é que pode uns livros tão grossos, com uma letrinha tão linda, caber na cabeça de alguém? E ela dizia, menino, você não pode passar muito tempo lendo esses livros. Mas por que, vovó? E ela dizia assim, sabe, lá na roça, na aldeia, teve um rapaz que era assim, de tanto estudar, ele ganhou uma fraqueza na cabeça e nunca mais se recompôs. Então você não pode estudar tantas horas seguidas. E eu notava que a cada 1h30, 2 horas, ela arrumava jeito, ela ia fazer um café, aí batia lá. Olha, um cafezinho. Mais 1h30, tem bolo. Agora você tem que parar. Olha, agora vai dar uma voltinha. Olha que eu vi na televisão. E ela ia cuidando assim, zelando. Toda vez que às vezes alguém me faz um cafezinho, eu lembro com a alegria de vovó. Naquele cuidado dela. Naquele zelo, naquele amor. São coisas que ficam para a vida. Todas as vezes, que às vezes nessas grandes superfícies,
tem aquela quantidade imensa de livros. Às vezes a família gosta de ir ao shopping, ao centro comercial, e eu nem sempre tenho muita paciência para ficar andando de loja. Falo assim, olha, eu vou ali para a livraria. Toda vez que eu vejo um livro grosso da minha área, eu lembro dela. São coisas boas que ficam, que a gente nunca mais esquece. Eles, provavelmente, pensam na gente com o mesmo gênero de preocupação, de cuidado, de zelo. E como é bom a gente saber disso, porque isso consola. Isso consola. Dá esperança. A gente toma fôlego novo. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus. Muitos de vocês aqui foram ver o familiar querido no hospital, na unidade de cuidados continuados. Foram visitá-los no serviço de urgência. Foram cuidar deles em casa. E às vezes eles já estavam naquela fase em que já não respondiam muito bem. Abriam os olhos às vezes, parecia que nos viam, queriam falar, já não podiam. Olha o que os Espíritos dizem: conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do Espírito as palavras que pronunciaste. Papá, até qualquer dia. Mamã, vai com Deus. Obrigado, minha irmã, tudo que você me ensinou, tudo que você me deixou. Obrigado, madrinha. Você é a luz da minha vida. Vai com Deus. Até um dia em que vamos estar juntos outra vez. Olha só que coisa boa. Isso fica registrado quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Quantas vezes que nós balbuciamos palavras, frases nos seus ouvidos. E às vezes a gente fica cabisbaixo, balança a cabeça e diz assim, se calhar não ouviu, se calhar nem lembra. Mas eles registraram. Uma das últimas coisas que nós perdemos é a capacidade de audição próximo do desenlace. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas, na onda mental que rompe a barreira da grande sombra, e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Não pense em morrer. Não pense em se matar. Não pense, não deseje uma doença, um acidente, uma infelicidade qualquer que te leve para o outro mundo, na expectativa de que você vai se reencontrar. Não temos garantia nenhuma. Sobretudo quando esses impulsos são impulsos de desespero. Porque eu quero estar junto. Porque eu quero. Gente, se eles foram e nós ficamos, é porque a nossa missão aqui nesse mundo ainda não acabou. Ah, mas está tão difícil. Ninguém disse que seria fácil. Às vezes nos deixaram aqui com missões. Ah, que isso? Deixaram-nos com missões, tarefas, compromissos, responsabilidades. Às vezes a gente para, olha para o chão, põe a mão na cintura e diz assim, e agora como é que vai ser? Olha, sobrou tudo para mim. Fulano morreu, o outro morreu e agora caiu tudo em cima de mim. Não caiu por acaso. Reencontrou os compromissos que você tem que saudar diante da vida. Nada de inconformação. Não estamos dizendo que você não pode ou não deve chorar. Tem hora que a gente tem que chorar, uai, vai fazer o quê? Quando tiver que chorar, chora. Mas não passe o resto da vida chorando.
perceber a diferença. Quando tiver que chorar, chore, mas que as suas lágrimas não sejam de revolta, que as suas lágrimas não sejam de inconformação, de agressividade, porque às vezes, diante da partida de um ser, nós nos tornamos amargos, irritáveis, insuportáveis, tornamos-nos pesados aos demais. Eles ouvem-nos os gritos, ouvem-nos a súplica e tremem, é verdade. Aquilo funciona em muitos deles, sobretudo quando são espíritos que ainda estão numa fase de convalescença no mundo espiritual, como choques, como descargas mentais. Da mesma forma que você chama José, Maria, a pessoa estremece. O ser espiritual estremece. O que nós podemos fazer por eles? Hoje a nossa reflexão é para nós nos colocarmos no lugar deles. E agora nós vamos ver o que a gente pode fazer. Eu queria que você resolvesse o meu problema e eu não tivesse que fazer nada. Não, não é essa a proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita esclarece e nos responsabiliza. O que nós podemos fazer? Nós podemos pensar neles com saudade convertida em oração. Quando a dor da saudade chegar, quando a dor da saudade bater, quando a gente ficar melancólico, com os olhos umedecidos, quando às vezes a gente sentir, falar assim, eu estou com tanta saudade hoje de fulano, que às vezes tem hora que a gente fica assim. Quando chegar, a gente aproveita e reza. De preferência, uma oração sem lamentação, sem lamúria. Começa por agradecer. Papai, você na minha vida foi uma pessoa tão importante. Sabe que a gente teve, sim, uns desentendimentos. A gente não pensava do mesmo jeito, né? O senhor era às vezes durão, autoritário. Eu também, de vez em quando, tinha o nariz empinado. E a gente se estranhava ali. Mas passado tantos anos, eu tenho que agradecer a sua dureza. Eu precisava de um pai duro, rígido. Eu tinha muito... Hoje eu amadureci e vejo que hoje eu tinha muita tendência negativa. Eu era muito relapso. Se não fosse a sua firmeza a batalhar, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que estudar, que eu tinha que... Talvez, papá, talvez eu tivesse me perdido aí na vida. Então hoje eu quero te agradecer, papai. Olha que oração. A gente está com saudade. Na medida em que a gente abre o coração, a saudade vai abrandando. E a gente agradece e eles vão ficando melhores. De vez em quando estão ocupados lá e dizem assim, olha, fulana lembrou de mim hoje. E tomam aquela vitalidade. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham. Olha aí, quem pensa em morrer que vai descansar, só vai descansar se ficar num lugar muito ruim. Para ir para um lugar bom, você vai trabalhar. Pode contar. Chegar no lugar do lado de lá, você vê aquele ostracismo, muito descanso, muito parado. Você abre o olho, diz assim, se puder eu queria uma entrevistinha com meu anjo de guarda, porque eu acho que o negócio aqui não está bom não. Lamentam-se quanto aos erros praticados. Olha só, nós não nos lamentamos quando temos erros que fizemos. Nos lamentamos. Nós caímos em nós. Assim, eu jamais vou fazer isso outra vez. Não quero mais errar outra vez. Eles também chegam do lado de lá
e dão-se conta daquilo que fizeram aqui. Às vezes a gente em conversa assim diz assim: fulano morreu? Tem muito pecado para pagar. Olha só. Como se só nós soubéssemos e como se só nós não tivéssemos pecados a pagar. Eles caem em si, recapitulam a vida e dizem assim: naquele momento, naquela altura, quando eu me desentendi com a minha irmã e nunca mais lhe falei, quando eu nunca mais visitei meu irmão e fiquei zangado pro resto da vida, não sei se o tempo voltasse hoje, eu teria feito do mesmo jeito. Se calhar uma esponja do perdão, do esquecimento, eu não tinha carregado tanta coisa, tanta tralha pro lado de cá. Olha só. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham. Trabalham para quê? Para se melhorar. Com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Imagina alguém que acalentou o vício do jogo na terra. Vai ter que fazer um processo de reeducação no mundo espiritual. Lá não tem jogo. Então, vai ter altura em que vai ficar embaixo, em que vai ficar triste, até que o surto passe e comece a se instruir para poder vencer essas dificuldades. Quanto puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir, e tê-los-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Às vezes, quem partiu deixou-nos algum compromisso. Às vezes você ficou viúvo, você ficou viúva, e já não quer mais viver, mas está esquecendo que ainda tem um filho que você tem que acompanhar emocionalmente. Mas já tem mais de 18 anos, e daí? Tem cabeça de 10? Não é a idade cronológica, é aí maturidade espiritual. Então você fica viúvo, viúva, ainda zelando por aquele filho que vai ganhando idade, mas vai precisando ganhar também maturidade. Você vai ser o arrimo. Olha a tarefa que a vida te deu. Às vezes você tem irmãos, 2, 3, desencarnam. Fica só você para tratar do pai e da mãe. Uma das grandes alegrias que a gente deve ter como objetivo na vida é ficar um velhote feliz. Uma velhota alegre. Não ficar um velhote amargo. Tudo tá mal. Fala de doença de manhã até a noite. Não dá, gente. Né? Olha só, uma proposta de vida. Sermos, na medida em que vamos vivendo, e se atingirmos a velhice, sermos velhotes, giros, bem dispostos, animados, para que a nossa amargura não transforme num rio de tormento, às vezes, a nossa própria vida e a vida dos outros. Porque às vezes a gente sabe que está mal e não tem interesse em melhorar, mas faz questão de atormentar os outros. Às vezes a vida nos deixa tarefas. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir. O que o seu ser querido fazia aqui? A mamãe gostava muito de bordar. Tinha umas mãos de fada. Aonde ela tocava, virava com a sua criatividade uma beleza. De vez em quando ela fazia uns panos, ela fazia uns tecidos. Ela tinha muito jeito e tudo. E eu também tenho. Então aproveite os seus talentos. Produz algo. Cria algo. Oferece a quem não pode conquistar aquilo. E ponha em intenção do ser que você ama. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ponha em intenção. Mamãe, o tempo não passa
no amor que eu tenho por você. Mas cada vez que eu repito os teus gestos, o meu coração abranda. Porque eu estou fazendo isto ou aquilo em sua intenção, mamãe. Foi a senhora que me ensinou a bordar. Foi a senhora que me ensinou a escrever. Olha só. A gente vai dando continuidade às tarefas. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Gente, os nossos seres amados, de vez em quando, eles vêm nos visitar. Ai, não digo. Mas eu tenho medo dos mortos. Os mortos estão vivos. Esqueça o teu medo. De vez em quando eles nos vêm visitar. Vem dar uma olhada para ver como é que a gente está. Aí vê se a gente está mais magrinho, se a gente está mais gordinho, se a gente está trabalhando, se a gente está ocupado no bem, se a gente está pensando besteira. Eles nos vêm visitar e dão conta de como nós estamos. Quando nos encontram operosos, trabalhando, dedicados no bem, voluntariosos nesta ou naquela tarefa, dando forças aos outros para prosseguir e avançarem, eles se renovam. Nós somos o apoio deles, o incentivo deles. Da mesma forma que um pai e uma mãe diz assim, deu trabalho criar esses meninos, essas crianças. Eram 8, eram 10, eram 12 lá em casa. Mas todos pessoas de bem. Olha que coração cheio. Todas pessoas de bem, trabalhadores, dedicados, honestos. Imagine a alegria que seu pai, que a sua mãe, que a sua avó, que seu avô, sua madrinha, seja lá quem for, nutre por você nessa hora. Para muitos outros deles, és o apoio e o incentivo. Então, isso a gente pode fazer por eles. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam além, suportando corajosamente a despedida temporária. Gente, hoje vamos sair daqui não com a ideia do adeus, mas com a ideia do até breve. Até qualquer dia. Num ponto de encontro que você escolha. Ai, fulana amava a praia. A gente se vê lá. Era o campo. A gente se encontra lá. E honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Às vezes eles deixaram em nossas mãos alguns deveres, alguns compromissos. Então, quando te dispõe a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Gente, nossos seres queridos, nossos seres amados, eles não estão no cemitério. No cemitério está o registro do local onde eles foram sepultados. Alguns outros optaram pela cremação, mas eles não estão ali. Mas eu gosto de ir lá e rezar por vovó. Então vá. Mas reze. Entre sem fazer tanta observação no túmulo dos outros. Coitadinha que ela está tão suja. Ai meu Deus, nem põe uma flor, largou tanto dinheiro para a família, nem uma florzinha ele põe. Ai. Não vá ao cemitério. Não saia de casa para fazer uma coisa dessa com você e com o ser que você ama. Porque você não está fazendo rigorosamente nada. Você foi por uma questão social. Você pode
estar em casa, você pode estar na rua, você pode estar onde for, e pode estar ligado a esse ser querido. Se você gosta, se você sente necessidade, se você assumir um compromisso com a família, a cada período vai um familiar e você participa, tudo bem. Mas guarda que o seu ser amado, ele está vivo dentro do nosso coração. Ele e ela, eles estão vivos aqui dentro. E a gente não precisa de um dia no ano para nos lembrarmos deles. Todos os dias são dia deles. Eu mencionava aqui, há pouco, quando vejo um livro grosso de medicina, quando alguém me interrompe, às vezes, para vir tomar um cafezinho, um bolinho, aquele cuidado, aquilo é um consolo, aquilo é uma paz. Em memória, eu lembro assim, aonde estiveres, na dimensão das estrelas, meu amor, muito obrigado. Eu sou muito grato a si. A única coisa que realmente subsiste é o amor, gente. Essa é a nossa mensagem final. O que resiste, o que dura, é o amor. Eventualmente, pode estar presente aqui, porque quando a gente fala das pessoas que partiram, geralmente nós lembramos dos nossos amores, mas às vezes pode estar presente alguém que lembre de uma outra pessoa que tenha partido e que não foi tão bom na sua vida. Às vezes foi até uma criatura difícil, foi uma pessoa que lhe criou problemas, foi alguém que não te amou, foi alguém que não te respeitou, foi alguém que não te protegeu. Mas isso a gente entrega à vida. Vamos colocar nas mãos de Deus, que tudo sabe e com perfeição. Se nós vamos naturalmente um dia darmos conta dos nossos atos, também eles. Então, pacifiquemos, mas tenhamos a certeza que os laços de amor, os laços de ternura, os laços de carinho, é isso que dura. E o dia que a gente desencarnar, o dia que a gente morrer, o dia que a gente deixar esse corpo de carne e em espírito adentrar a vida espiritual, são esses laços, são essas ligações, são esses vínculos e esses corações que nós realmente iremos desejar reencontrar. Olharmos para trás e dizermos assim: a vida na Terra custou. Tivemos muitos desafios, problemas não nos faltaram, mas valeu a pena. Nós vencemos. Saímos mais fortalecidos da experiência carnal. Então que eles recebam aquilo que eles nos deram ao longo da vida. Normalmente, nós, às vezes, quando vamos ao cemitério, né? Às vezes vemos velas que são acesas, flores que são colocadas, né? Também eles colocam as suas luzes espirituais de onde estão sobre nós, o perfume da sua saudade sobre nós. E é assim que a gente hoje vai procurar não apenas estar nessa condição de saudosismo, mas sobretudo de gratidão. Saudade sim, mas gratidão sobretudo. Eu vou encerrar lendo uma mensagem que nos chegou através da psicografia de uma companheira. E o Espírito menciona justamente isso. Lágrimas de eterna saudade. Estamos em paz e vimos em paz. Somos muitos os que aqui estamos, uns ainda com laivos de sofrimento, outros gozando de uma paz celestial, mas todos nós transbordamos de saudade. Ao partirmos,
deixamos a dor da alma gravada nos corações dos nossos queridos familiares. Muitos dos irmãos que estão presentes, depois de desencarnarem e do seu sepultamento, voltaram aos seus lares por mais algum tempo, numa fantasiosa comunhão com os seus, devido ao desconhecimento da situação que os tomou. Aproxima-se o dia dedicado aos mortos. Nesta altura, geralmente, há um maior fluxo de irmãos desencarnados de visita aos seus familiares, isto porque são chamados pela saudade. Outros irmãos em espírito, gozando já de liberdade e paz divina, vêm à Terra para ajudar quem ainda necessita, que é o caso aqui presente. São espíritos de luz que não têm um dia específico para visitar os seus queridos. Vêm quando precisam ou desejam. Vimos mais uma vez a este templo ou a outros templos onde nos podemos comunicar para demonstrar a nossa saudade nas palavras que vos deixamos. São palavras de gratidão pelos momentos que nos dedicastes, pelos embaraços que vos provocamos e que resolvestes com dedicação. Também aqui, estes irmãos que partiram da terra sem terem oportunidade de dizer um adeus. São os acidentados em desastres de viação, assim como os de doença súbita que adormeceram sem compreender a sua situação. Estão também presentes outros irmãos, que são tantas as lágrimas que ainda derramam que a saudade quase os sufoca. Por isso, necessitam do nosso ombro amigo, trazendo-os a templos onde se comunicam, para refazerem as suas energias, compreenderem a sua situação e apaziguarem a eterna saudade. Agradecemos a todos os nossos familiares que nos lembram com amor e nos dedicam às suas orações. A oração que nos dedicais é como uma carta que enviais pelo correio do céu. Confiem que ela é também uma luz que acendeis no caminho que nos leva mais perto de Deus. As flores que nos ofereceis são desmaterializadas e por nós recebidas. Algo ainda muito distante, muito importante vos queremos transmitir, é que, nesse terreno sagrado que visitais, o cemitério, nós não estamos aí. Já voamos da carne que nos serviu de lar. Nesse dia, ou em outros dias, estaremos sim no lar que nos acolheu, abraçando os nossos familiares um a um e ouvindo o vosso pensar. Acolhei-nos com amor. Acontece que também há irmãos que ainda não conseguiram daquela terra sair. São aqueles que não tiveram amor pela vida que Deus lhes deu e agora sofrem pelos desajustes que provocaram no seu próprio eu. Esses precisam de muita oração, pois ela irá quebrar as amarras que os prendem ao caixão. Para finalizar a nossa missiva de saudade, vamos abraçar-vos e as nossas lágrimas de eterna saudade para todos sempre secar, pois elas corroem-nos a alma, não nos permitindo a libertação. Aqui estiveram pais, mães, filhas, filhos, irmãos, irmãs, avós, avós, maridos, esposas e até tios, primos, sogros e sogras. Num grande abraço, deixamos a nossa eterna saudade. Vamos orar. Senhor Jesus, alegria dos nossos dias, força, esperança e paz para as nossas almas. Nessa noite, Senhor, como em tantas outras noites de quarta-feira,
nós nos reunimos aqui na Casa Espírita, recordando a mensagem consoladora da doutrina dos Espíritos. Nessa quadra especial, em que naturalmente são lembrados com mais fervor aqueles que nos deixaram há pouco ou há muito tempo, nós iluminamos o nosso coração de força para dizer-te, Senhor Jesus, que nós continuamos a precisar muito de Ti para vencermos esses desafios que a vida nos coloca. Almas tão importantes, criaturas tão doces, tão amigas, que os desígnios da vida entendeu temporariamente estarmos afastados. Ainda nos recompomos de uma partida e já nos é anunciada outra. Por vezes, a sensação de solidão na terra, a sensação de abandono é muito grande. E nós precisamos do Teu amor, Senhor Jesus, da companhia dos nossos anjos de guarda. Precisamos da coragem, da força que muitos desses que partiram certamente já se encontram em condição de nos dar. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a prosseguirmos na terra sem desfalecermos moralmente, sem nos revoltarmos por que eles tiveram que partir. Na nossa visão, na nossa ótica, sempre antes do tempo e de uma forma prematura. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que a seguir as nossas lágrimas também esteja a nossa força em dar seguimento às tarefas que eles deixaram aqui na terra e que muitas vezes transferiram as suas responsabilidades para as nossas mãos. Abraça-os, envolve-os, aonde quer que se encontrem. Que o Teu amor, Senhor Jesus, possa lhes deixar bem registrado o quanto for importante para a nossa tarefa, nosso crescimento espiritual, nossa evolução. Que possamos, Senhor, ajudá-los quando eles ainda não se encontram nessa condição, a terem coragem também, capacidade de renovarem as suas decisões e abraçarem com carinho e com amor a responsabilidade que agora, do outro lado da vida, certamente prosseguem. Abraça-os a todos, envolve-os a todos, leva as flores da nossa gratidão, isolada, pequenina, única, em botão, ou ainda uma coroa plena de multiflores perfumadas e queridas, mas te dizemos que todas elas são poucas para expressar o quanto somos gratos. E como essa distância, esse afastamento é temporário, em nossa prece dessa noite, queremos suplicar-te que os guarde aonde se encontrem, dizendo-lhes ao coração: amigo, amiga, meu amor, minha querida, até qualquer dia. Sob as bênçãos de Jesus, estaremos com certeza juntos outra vez.